Fala, meus amigos, beleza? Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre o mais novo lançamento de RPG da Devir, que é o Um Anel, né? O RPG do mundo do Senhor dos Anéis. E eu vou falar aqui para vocês, gente. Esse aqui é a segunda edição, que lançou há pouquíssimo tempo. Lançou por Kickstarter lá fora, pela Free League, e aqui tá saindo no Brasil pela Devir. E, cara, eu vou falar para vocês. Essa é a segunda edição. Eu já tive a primeira edição. E quando eu abri esse livro aqui, a primeira edição ela vinha numa caixinha bonitinha e tal, mas ela vinha uns mapas separados. Mas essa aqui, quando eu abri, eu tive aquela sensação de estar abrindo um dos livros da saga do Senhor dos Anéis, porque assim que você abre, você já vê o mapa de Eriador, que é onde acontece aqui o jogo, tá? E a arte, cara, aí eu começo a folhear, eu vejo a arte interna do livro. Cara, eu vou mostrar aqui com detalhes aqui pra vocês, eu separei umas imagens, tá? E a arte do livro é outra coisa linda que me chamou muito a atenção. Mas voltando ao mapa, uma coisa legal que eu achei aqui do mapa é que eles não mexeram na arte do mapa para poder traduzir o nome dos locais. Ao invés disso, eles botaram uma caixa, tá? Aqui, ó, com a legenda das traduções. Então, se tu pegar aqui para ver, ó, no mapa, por exemplo, tem aqui, deixa eu pegar aqui um exemplo aqui, The Great Sea, eles não traduziram aqui The Great Sea, né? Ficou o Grande Oceano. The Shire, eles não traduziram, é o condado, a gente sabe, mas se você olhar o mapa, você vai ver aqui The Shire, com a arte original, tudo direitinho, que é como se fosse a arte mesmo do mapa original que você vê nos filmes, né? Eu vou botar aqui para vocês uma imagem, ó. Esse daí é o mapa aí com mais detalhes, aí se você estiver vendo aí em tela cheia, você vai conseguir ver. Então, já começa aí de legal, tá? Que eles não mexeram na arte do mapa para poder traduzir os nomes, tá? E as ilustrações do livro são excelentes, cara. Elas sempre estão ali retratando aventureiros viajando, lutando, explorando, sabe? E assim como na edição anterior, as artes também trazem aquele clima de Senhor dos Anéis. Eu vou mostrar mais umas imagens aqui para vocês. Ó, essas aqui são as artes que eu falei que, né, aquele estilo meio preto e branco, né, meio clássico, mas ainda assim com traços mais modernos, né? Que é o guerreiro ali lutando com os orcs. Deixa eu pegar mais umas imagens aqui. Pô, essa aqui é maravilhosa, cara, que é o Gandalf falando ali, conversando com Bilbo ou Frodo, talvez, né? Não sei, mas olha esse estilo, olha essa arte, cara, a arte do livro, cara. Esse aqui é um outro mapa que eu vou falar depois, o mapa de Eriador. Outra arte excelente do Gandalf entrando na casa de um hobbit. Aqui, ó, olha, outra arte também dessa do estilo preto e branco. E as artes que separam os capítulos do livro são artes mais coloridas, né? Que estão sempre, como eu falei, estão sempre mostrando aventureiros viajando. Que são essas artes aqui, ó. Né? Essa aqui você consegue ver, eu tô aqui na frente, deixa eu sair da frente aqui, ó. Você vê, ó, tem uns aventureiros escondidos ali, né? Escondidos nas árvores e os orcs passando. Então, cara, a arte do livro toda é esse estilo, cara. Então, assim, é um livro que tá com uma arte, assim, maravilhosa, cara. É excelente. E o sistema do jogo, né, cara? Você fica perguntando, o sistema do jogo... Deixa eu ver se tem mais imagens aqui, ó. Tem essas aqui que eu salvei também. Cara, esse anão é excelente, né, cara? O anão sentado ali numa pilha de orcs que ele derrotou, cara. É maravilhoso. A arte desse livro, assim, tá uma coisa... Cara, se você não tem um grupo aí pra jogar e quer o livro, compra o livro, arruma um grupo pra jogar que você não vai se arrepender. Mas se você não achar, você tem um livro com arte, uma arte maravilhosa, cara. Mas vamos voltar pra falar do livro mesmo, tá? Opa, eu sumi aqui, era pra ter sumido a imagem, foi mal. Problemas técnicos aqui que eu ainda tô arrumando esse estilo ainda de vídeo, né? E vocês digam aí nos comentários aí no YouTube se vocês gostaram desse estilo de vídeo aqui, tá? Mas vamos lá, vamos falar do sistema do jogo, tá? As regras do jogo são bem tranquilas. São regras fáceis de entender.
são regras bastante consistentes, né? Basicamente, elas usam o mesmo sistema de regras, as mesmas mecânicas para resolução de tudo. E, assim, os números que você precisa tirar nos dados estão sempre ali na tua ficha. Tu não precisa chegar lá pro mestre e falar: pô, mestre, preciso de quanto para acertar. Tu já olha na ficha, tu já sabe quanto que tu precisa para acertar ou fazer, ter sucesso naquela ação que você vai fazer. E eu falei mestre, né? O Um Anel, você tem os jogadores, que são os heróis jogadores, que eles chamam. E você tem em inglês o Lore Master, que seria algo como mestre dos conhecimentos. Mas a Devir fez uma escolha de tradução que eu gostei muito. E quem me conhece pessoalmente vai achar que eu tô puxando sardinha pro meu lado, mas não é. O Lore Master, que é o mestre do conhecimento, mas em Tolkien a gente sabe que tá sempre ali, as histórias de Tolkien estão sempre envolvidas com o passado, envolvidas com conhecimentos passados. Então, o Lore Master, que é o mestre do conhecimento, foi traduzido como historiador. Então, o mestre do jogo, aqui no Um Anel, nessa segunda edição, é o historiador. Então, é o historiador. Eu gostei muito dessa tradução. Já mais um ponto para Devir, né? Então, o sistema de regras é basicamente o seguinte: você tem um D12, tá? E vários D6. O D12 é o dado de façanhas. E ele é dividido, né? É um dado de 12 lados, só que ele vai de 1 a 10. O 11, se eu não me engano, é a runa do Gandalf. E o 12 é o olho de Sauron. Então, sempre que você fizer um teste, você vai ver o valor da tua perícia e vai rolar aquela quantidade de D6 da tua perícia, mais um D12, que é o dado de façanha. E você vai somar os resultados, tá? E você tem que tirar igual ou maior do que o número alvo que você tem que tirar, tá? Que tá tudo ali na tua ficha. Só que ele tem uns negocinhos. Por exemplo, se você jogar e o teu dado de façanha, que é o D12, sair a runa do Gandalf, que é aquele símbolozinho do Gandalf, você tem um sucesso ali automático. Você conseguiu. Não importa se você atingiu o número alvo ou não. Os dados de 6, o número 6 tem uma runazinha também, que quanto mais números 6 você tirar e você tiver sucesso no seu teste, você pode gastar aqueles 6 para poder ter um sucesso melhor, né? Ou para conseguir algum bônus naquele teu teste. Então, basicamente, tudo que você vai testar no jogo é assim. E, obviamente, tirar o olho de Sauron no dado de façanha é ruim. É sempre um erro crítico. É sempre uma falha. Outra coisa, vocês vão... Eu tô falando bem rápido aqui, tá? Das regras do livro e tal. Mas, em breve, lá talvez eu faça aqui no YouTube. Mas, em breve, se liga aí nas redes do Jogada Histórica. Em breve eu vou fazer um gameplay da aventura que tem aqui no livro. Aqui no livro tem uma mini aventura. Eu vou fazer um gameplay, vou tentar chamar uma galera aí maneira, conhecida, para fazer esse gameplay. Mas vai ter. Então você vai saber mais com detalhes das regras assistindo o gameplay de uma partida do RPG ou Um Anel. Mas vamos falar de outra coisa muito legal, que é a criação de personagens, tá? A criação de personagens é muito simples. A criação de personagens é o seguinte: você faz umas escolhas bem fáceis, bem tranquilas para construir seu personagem. Você faz ele muito rápido. As escolhas que vocês faz para construir o personagem são impactantes e dão ao teu personagem um senso muito, muito claro do lugar dele no mundo da aventura. Por que eu estou falando isso? Você sempre vai escolher um chamado e uma cultura. Tá? A cultura é se você é elfo, se você é anão, se você é hobbit. E o teu chamado é o que te levou para se aventurar. Então o seu chamado pode ser, por exemplo, soldado. Então você é um soldado e sei lá, defender as suas terras contra a sombra foi o teu chamado. Ou o teu chamado pode ser a sabedoria. Então você se aventura para tentar buscar sabedoria. Pode ser caça ao tesouro. Então o seu chamado, né? O seu chamado é o que te chamou para a aventura. Tá? Isso vai definir seus atributos, vai definir habilidades que você tem e tal. Tá? Mas o que eu acho maneiro é que é o seguinte: não tem muita complexidade para você criar teu personagem.
e o jogador ele fica bem livre para criar o tipo de personagem que ele imagina, né, para uma saga na Terra-média. E essa edição ela traz umas diferenças em relação às culturas da primeira edição, tá? Que são as culturas heróicas. Nessa edição aqui, a gente tem os Elfos de Lindon, que quem assistiu aí Os Anéis de Poder, a série, é aquela região lá dos Elfos, né, Lindon. Eu vou botar o mapa aqui para mostrar para vocês, mais ou menos aqui. Opa, olha aquele anão maneiro aqui. Deixa eu voltar aqui o mapa. Cadê o mapa? Aqui o mapa. Então, os Elfos de Lindon. Lindon é essa região ali mais ao oeste ali, lá em cima, ó. Aqui, ó, aqui acaba o chroma. Então, ó, é aquela região lá de cima da pontinha, lá no finalzinho, lá no norte, no noroeste. Quem conhece os pontos cardeais, ó. Norte, vai mais pro norte, depois pra cá, tá? Então ali é Lindon. Tem os anões do povo de Durin, que não tem aqui no mapa. A região dos anões é bem pra cá, depois dessas montanhas aqui, ó, que tem aqui. Tem os hobbits do condado, né? O condado fica mais ou menos aqui, assim, no meio. Tem os homens de Bree. Pra quem lembra da saga do Senhor dos Anéis, do primeiro filme, Bree é aquela cidadezinha humana onde eles vão pra taverna do pônei saltitante encontrar o Gandalf, mas o Gandalf não aparece lá. E lá eles conhecem o Aragorn. Então ali é Bree, a cidade humana de Bree. Então os homens de Bree são homens que estão sempre em contato com todo tipo de viajante. E eles acabam, por algum motivo, saindo em viagens também, tá? E a gente tem os bardeses. Eu gostei dessa tradução, eu vi muita gente reclamando dessa tradução, que são os bardeses. O original são os Bardins. O que são os Bardins? Quem assistiu o filme O Hobbit, ou quem leu o livro O Hobbit, sabe que a companhia lá do Gandalf, do Bilbo e os anões vão até a montanha lá dos anões e eles enfrentam o dragão, o Smaug, e um homem chamado Bard, ele mata o Smaug com uma flecha. E ele consegue, depois que ele mata ali o Smaug, ele consegue repovoar e erguer novamente, né, os tempos gloriosos de Dale, que é a cidade que fica ali às margens da montanha de Erebor. Tá tentando lembrar o nome da montanha de Erebor. Então, me corrijam aí se eu estiver falando besteira. Deixa nos comentários aí. Aproveitando, curte aí, segue a gente, se você chegou aí. Tá? Aquela força para poder ter mais programas assim. Então, você tem os bardeses, são os homens de Dale, ou Vale, aqui é traduzido como Vale, que passaram a seguir o rei Bard, né, que é o humano que derrotou o dragão Smaug e ele se torna o rei de Dale, né, ou Vale. Tá? Então, em inglês são os Bardins, são os homens de Bard. Mas, cara, você tem que traduzir isso, tá em português. Então são os bardeses, que eu gostei muito. Tá? E por último você tem os patrulheiros do norte, que são os Rangers do norte, que são os Númenóreanos, né? Aquela galera ali meio da etnia do Aragorn, né? Que são os patrulheiros que ficam ali, os homens patrulheiros que ficam ali perambulando pela Terra-média, procurando inimigos e procurando combater as sombras. Na edição anterior, tá? Eram outras culturas heróicas. Eram as mesmas, só que tem algumas mudanças. Por exemplo, os elfos, na edição anterior, eram os elfos da Floresta das Trevas. Ali, lá quem leu o Hobbit, é aquela floresta que tem as aranhas. São os elfos ali do povo do Legolas, tá? Que são os elfos da Floresta das Trevas. A gente não tinha os patrulheiros, os Rangers. Os Rangers, na primeira edição, saíram num suplemento, tá? Que era o suplemento dos Númenóreanos, que eram os Homens do Norte. Aí saiu os patrulheiros. E na edição anterior, você tinha também os Homens de Bree, você tinha os Hobbits, você tinha os Anões de Durin. E você tinha também uma cultura que eu gostava muito, que eram os Beornins. Para quem leu novamente o Hobbit e assistiu o filme, o Beorn é aquele homem que vira urso, que fica ali, que mora ali nos arredores da Floresta das Trevas. Por que esse jogo ele remete muito mais ao Hobbit do que ao Senhor dos Anéis? Eu devia ter falado isso no início do vídeo, mas se você tá até agora aqui, você
você vai entender. Esse livro aqui, O Um Anel, tá? Ele acontece alguns anos depois dos eventos do Hobbit, alguns anos depois da Batalha dos Cinco Exércitos, que é o evento final do Hobbit, e alguns anos antes do Senhor dos Anéis, da saga Senhor dos Anéis. Então, como que tá ali a Terra-média, tá? O grande dragão, lá, o Smaug, foi derrotado. Os anões restauraram sua glória lá em Erebor. E a ameaça do necromante que perambulava Mirkwood, que é a Floresta das Trevas, desapareceu temporariamente, né? Mas as coisas parecem ter voltado ao normal. Só que as coisas não ficam muito normais por muito tempo na Terra-média. Então, a sombra, que a gente não sabe ainda o que é, mas a gente sabe que é Sauron, mas é a sombra, começa a novamente crescer aos poucos e espreitar pequenos locais da Terra-média. Por quê? Porque o anel está novamente nas mãos de um novo dono. No caso, a gente sabe que o anel mágico, né, o Um Anel, está sob o poder do Bilbo. A gente sabe disso, porque a gente leu o Hobbit, a gente assistiu a saga, então a gente sabe disso. Então, ele se passa ali. E essa mudança das culturas heróicas, da segunda edição para a primeira, elas devem ter ocorrido pelo seguinte: grande parte dessa mudança é pelo local onde as aventuras do livro se passam, tá? Na primeira edição era ali em Hovanion. Hovanion, eu vou botar novamente o mapa aqui. Hovanion, deixa eu sair da frente. Essas montanhas aqui, ó. Essas montanhas que a gente tem aqui são as Misty Mountains, que é a montanha que separa a parte do condado de Mirkwood. Tá? Então, essa ali é aquelas montanhas onde no Hobbit eles atravessam e tem uma tempestade de raios que eles descobrem que são trolls brigando. Não sei se vocês vão lembrar disso, mas são essas montanhas, as Misty Mountains. Então, Hovanion é o lado daqui, eu não me acertei, é o lado aqui depois dessas montanhas. Tá? É onde tem Mirkwood, é onde tem Valfenda, e onde você sobe o rio para ir para Dale. Ali é Hovanion, que é mais ou menos a região central da Terra-média, que é depois das Montanhas Sombrias, rodeando ali a Floresta das Trevas e tal. O local onde se passa a maior parte da aventura de O Hobbit. Nessa edição agora, o foco das aventuras é em Eriador, que é essa região do mapa. Eu não me acertei ainda, gente, desculpa. É essa região toda do mapa aqui que a gente está vendo, que é basicamente a parte oeste da Terra-média, tá? Mas é óbvio que suplementos serão lançados. A Devir mandou esse livro aqui para eu fazer o review dele, mas eu tenho o livro em inglês e eu tenho tudo que saiu dele do Kickstarter. Então já saiu algumas outras coisas. Não tem informações ainda se a Devir vai trazer. Eu perguntei, eles não souberam dizer ainda. Vamos torcer. Provavelmente eles vão, né, fazer ali uma medição para ver como que foi o sucesso de vendas aí do Um Anel. E vai ser um sucesso que vocês vão gostar, vocês vão comprar. Tá bom? Então, a criação de personagens é basicamente isso. Eu gostei da escolha das novas culturas heróicas, achei que ficou bem legal. Outra coisa bem bacana é o avanço de personagem, tá? Que não é baseado em ponto de experiência ou em níveis, tá? É baseado principalmente em duas características que você aumenta acumulando pontos. Não é igual XP, mas você aumenta acumulando pontos. Que são as características chamadas valor e sabedoria. Assim, e isso não te dá necessidade de sair por aí correndo atrás de monstro para subir nível, igual o Dungeons & Dragons e tal. Mas são ações que você faz no jogo que vão te dar pontos de valor e ações que você faz no jogo que vão te dar pontos de sabedoria. Quando você ganha pontos de valor, você evolui adquirindo novos tesouros. E sabedoria você adquire, acho que novos talentos, eu não me engano. É uma habilidade da tua cultura que você ganha quando você avança em sabedoria. Então, é uma maneira de você evoluir o seu personagem. Outra coisa muito boa no jogo é o combate.
O combate do jogo ele é muito simples e ele satisfaz muito o clima dentro do jogo. Ele não tem aquele desgaste de pontos de vida, como no D&D, no Pathfinder, por exemplo. Mas também ele é um combate mortal. Vou explicar como é que é o combate. A primeira coisa do combate é o seguinte. Você declara como que está a tua posição no combate. Você não precisa de miniatura. Você pode até usar miniatura. Se você jogar online, você pode usar os tokenzinhos ali online para marcar. Mas não tem a necessidade de miniaturas ou mapa com grade para jogar. Mas você tem que definir qual a posição do seu personagem. Seu personagem pode estar em 4 posições diferentes durante o combate. Ele pode estar avançado, que ele foi com tudo pra porrada. Ele pode estar avançado, ele pode estar no meio, eu acho. Eu vou dar uma olhadinha aqui, gente, desculpa. Mas eu vou dar uma cola, vou fazer uma cola aqui, tá? As posições, gente. Ó, é bom que eu já tô olhando aqui, ó. Você pode estar avançado, você pode estar na postura aberta, que é ali no meio, ali você não está nem tão avançado, não está indo lá pra porrada, mas também você não está totalmente na defensiva, você está ali aberto, ali meio para ver, né, o que você vai fazer no combate. Ou você pode estar na defensiva, que você está lá atrás. E a 4ª posição é na retaguarda, que você está lá atrás só para dar flechada na galera e atacar à distância. E é basicamente isso, você escolhe em qual posição de combate você tá. E o combate acontece em ó. Beleza, você escolhe a posição e depois você engaja com os inimigos, né? Você vai ter um inimigo para cada um. É simples, é um inimigo para cada um. Se sobrar inimigos, os inimigos são distribuídos para mais pessoas. Ou se sobrar heróis, um herói pode, né, juntar em mais um inimigo. E é basicamente isso. E a ordem de combate não tem iniciativa. Primeiro ataca todo mundo que está avançado, depois ataca todo mundo que está aberto, depois ataca todo mundo que está na defensiva. E a vantagem tá avançado, tu vai ter bônus para bater, mas também tu vai ter bônus para apanhar. No meio é 0 a 0 e na defensiva você tem, né, bônus para se defender e o cara também tem uma penalidade para te bater. Cara, é isso o combate. Só que quando você fere alguém, não vou falar ferir, quando você acerta alguém, ou quando você é acertado, você não toma dano no ponto de vida, você toma dano na sua resistência, no teu endurance. Que ele não representa um ferimento, um corte. É meio que o seu cansaço no combate. Quando você é acertado, é um ferimento não letal, tá? E você vai desgastando essa resistência. E olha que coisa maneira. Senhor dos Anéis, qualquer coisa que você vê de Senhor dos Anéis, está sempre todo mundo viajando, né? Indo de um lugar para o outro e tal. Uma coisa que influencia muito no combate é o encumbrance, que é a carga. Se você vai no combate, o combate aconteceu ali, não deu tempo de você largar tua mochila, tu vai combater com a mochila, a carga vai diminuir a resistência que você tem, vai diminuir o teu endurance. E você vai ficar fatigado, você vai sofrer com fadiga mais rápido se você está combatendo, carregando as coisas. Então, é uma penalidade para você. Então, conforme você vai sofrendo, né, acertos, né, e vai diminuindo a tua resistência, se você estiver carregando peso, você fica fatigado mais rápido. Então, cara, rola muito de largar as coisas para combater. Cara, é muito, muito maneiro. Só que há alguns tipos de ferimento. Você pode, por exemplo, ser atingido por um ataque perfurante. Se alguém te acertar com um número muito alto, aquele ataque foi perfurante. E você vai sofrer um ferimento. Você vai marcar na tua ficha assim, ferido. Já é uma preocupação, tu já tem uma penalidade. Se por acaso, no mesmo combate, você for ferido novamente, tu zera a tua resistência e você começa a morrer aos poucos. Você tem que ser curado dentro de 1 hora, senão você morre. E é assim, seco. Sacou? Então, o combate ele é simples, ele não é muita coisa de ponto de vida, mas ele é mortal. Se você for atingido por um ataque perfurante, isso pode levar à morte mais rápida. Tem o sistema de posturas, como eu falei, que pode estar avançado, aberto ou defensiva. E, cara, isso tira muita necessidade de usar miniatura e tal. E isso oferece também uma descrição bem cinematográfica de como você se move. E outra coisa bem legal, que eu vou esquecendo, mas eu vou lembrando depois.
todo combate você faz uma ação principal, que é a ação de combate, e depois você pode fazer uma ação secundária, que, por exemplo, atacar uma principal. Depois você pode, sei lá, trocar de arma ou carregar um amigo. Você sempre tem duas opções. Então esse é o combate. O combate é muito simples, gente. Muito simples. Outra coisa bem legal, como eu acabei falando das viagens, né? Dos personagens estarem sempre carregando uma mochila e tal. Uma coisa muito bacana no Um Anel, que vem da edição anterior, que é a fase de viagem. Ela usa um sistema de X-Crawl, que são aquelas viagens usando mapas hexagonais. Ó, tô mostrando aí, isso aí é o mapa do mestre. É o mapa do mestre não, do historiador. É o mapa do historiador. E esse X-Crawl, ele é o mapa todo dividido em hexágonos, tá? Algumas regiões têm cores diferentes, ó, você vê aqui, tem uma cor mais laranja, ali tem mais um verde, tá? Então isso vai indicar, e outros mais amarelinhos, isso vai indicar, aqui ó, amarelinho, isso vai indicar a dificuldade de se andar naquela região. Então o sistema do X-Crawl, ele oferece oportunidades muito boas para você criar histórias sem atrapalhar o jogo, né, com muitas minúciazinhas de viagem, né? E esse mapa é o mapa que tem no final do livro, que é um mapa hexagonal para o historiador, com a região de Eriador dividida, né, toda direitinho. Tem também uma... Aqui não, aqui ó. Tem também uma legenda aqui para te mostrar. Ó. As áreas verdes são as terras de fronteira, as amarelas são as terras ermas, os laranjas são terras sombrias, a coisa vai ficando mais braba, tá? Então, esse mapa hexagonal é um mapa do historiador, com regiões de Eriador bem divididas em diferentes níveis para dificultar a exploração. E você sempre vai usar esses hexágonos para medir o tempo de viagem que você vai levar de um lugar para o outro, a dificuldade e os perigos dessa viagem. Agora eu vou falar de uma parte que eu gosto muito do sistema, que é o seguinte. É o que faz o sistema do Um Anel ser o RPG que mais te coloca no clima de Senhor dos Anéis, que é o sistema de esperança e sombra, que são duas características que te oferecem uma maneira de gastar pontos dessas características, como recursos para tu poder ganhar dados extras em algumas ações. E, claro, a sombra acaba também consumindo um pouco essa reserva. Então, a sombra é representada pelas más escolhas, pelo medo, as dúvidas que o personagem tem, o personagem, não o jogador, e os contatos que o personagem tem com a sombra. Então, os personagens dos jogadores, eles deixaram o conforto do lar para se aventurar na Terra-média, né, para atender o seu chamado de aventura, buscando, na maioria das vezes, combater a sombra, que vem crescendo sobre o mundo. E esse sentimento de combater a sombra, que está cada vez mais difícil, cada vez crescendo mais, vai gerando ali um sentimento de desespero que pode surgir quando essas duas características se encontram. Então, são duas características, que é a esperança e a sombra. A esperança, você vai gastando, são coisas que você vai gastando, ou seja, vai diminuindo a tua esperança, você gasta a esperança para fazer algumas ações extraordinárias, né? Por exemplo, você vai pular um penhasco e aquilo ali vai salvar a tua companhia, né? O teu grupo. Você não conseguiu, você pode gastar esperança para poder dar esperança e atravessar o penhasco, porque aquilo é necessário para o teu grupo, é necessário para a história. Então, você vai gastar esperança, então tua esperança vai diminuindo. E há momentos em que a sombra vai aumentando. Então, se rolar da sombra e a esperança se confrontarem, aí rola aquele clima deprê ali pro personagem. O personagem fica arrasado, né? Ele vai atender os chamados da sombra. Tem características para cada chamado ou para cada cultura heróica de como reagir quando você está desesperado, né? É aquele desespero que bate nos personagens de Senhor dos Anéis, né? Você vê muito isso na Sociedade do Anel, né? Que é quando o pessoal se separa, que o pessoal se divide e fala assim, cara, não dá pra combater Sauron, não dá pra combater a sombra. E é aquela hora que a aventura fica tão braba, tão difícil, a jornada fica tão braba e tão difícil, que você desiste, ou você pensa em desistir.
Então esse é o momento em que a esperança e a sombra se unem no jogo. Então, qualquer história do Senhor dos Anéis você vê isso. Se você assistiu Anel do Poder, você sabe o que eu tô falando quando tem lá o vulcão. Se você assistiu o Hobbit, naquele momento em que os anões são capturados pelos goblins, ou quando são capturados pelos elfos e eles fogem nos barris, né? É sempre um momento em que você pensa assim, acabou minha jornada, não vou conseguir chegar no meu objetivo. Mas você sempre vai ter alguém que vai te dar aquele suporte, né? Que é o foco. Todo personagem tem um foco dentro do grupo, que é um outro personagem que você escolhe para ser o seu foco. É aquela pessoa que você vai ajudar e é aquela pessoa que você vai olhar e vai falar assim, eu vou fazer aquilo por causa dele. Entendeu? Então o grupo, a união do grupo é uma coisa muito importante. Um bom exemplo disso é o Frodo e o Sam no Senhor dos Anéis, né? Os dois, um é o foco do outro. É o foco na aventura, o que vai te fazer conseguir continuar. E tem esse sistema também, na criação de personagens, você escolhe um outro personagem do grupo para ser o seu foco. Então, cara, esses sistemas de esperança e sombra, de foco, de você escolher o foco, um personagem para ser o teu foco, cara, ele é muito assim, temático pro Senhor dos Anéis. E né, é uma coisa muito temática no livro, né, em relação à saga do Senhor dos Anéis. E uma coisa que eu achei bem bacana, que não lembro de ter na edição antiga, pode ter tido em algum suplemento, mas que veio nessa, que é a criação de um herdeiro. Você pode criar um herdeiro para você. Ou, eu não lembro de ter essa regra na edição antiga. Mas essa regra é a seguinte, ela permite que você, conforme for ganhando alguns recursos para o seu personagem, você vá passando esses recursos para um backup. Você vai guardando esses recursos para o herdeiro, né? Que caso o seu personagem morra ou se aposente por algum motivo, você pode criar um outro personagem que vai ser o seu herdeiro e ele vai ganhar alguns pontos que você guardou no decorrer do jogo. E, por final, o livro traz uma pequena aventura que deve ter umas 5 ou 6 páginas que te dá uma boa ideia de como o jogo é jogado. E, claro, essa aventura vai ser jogada ao vivo no canal do Jogada Histórica. Acompanhe. Vou tentar chamar uma galera legal para fazer essa aventura. Então, gente, esse aqui, O Um Anel, lançamento da Devir. O livro tá muito bom, tá? Deixa eu me mostrar aqui. Aqui tá melhor, aqui tá melhor. O Um Anel, lançamento da Devir. Cara, o livro tá muito bonito, tá muito maneiro. Já tá à venda. Procura aí nas melhores lojas, na tua loja de confiança aí, na loja que você gosta. E mais uma vez, agradecer aqui a Devir por ter mandado esse livro pra gente fazer o review. E em breve vai ter a aventura aí nos canais do Jogada Histórica. Fica ligado para saber onde a aventura vai acontecer. Então, gente, se você não segue ainda o Jogada Histórica aqui no YouTube, segue, ativa aí o sino para poder receber as notificações de vídeos novos. Curta esse vídeo para ganhar uma relevância. Siga a gente lá no site roxinho de streaming, não sei se pode falar aqui, né, mas vou botar o link na descrição. E siga a gente também no Instagram, @Jogada Histórica, pessoal. Então é isso. Devir, valeu pela confiança, ter mandado aí. E não vai ser só esse conteúdo aqui não, vai ter mais conteúdo. Outra coisa importante, gosta de podcast? Procura lá no Spotify, JH Podcast, o link também vai estar aqui na descrição, que é o podcast do Jogada Histórica. Lá a gente está fazendo uma série sobre o Destemidos, Normandia. Eu e o Eric estamos fazendo uma série aí bem bacana, com todos os cenários. Então é isso, pessoal. Valeu. Fica ligado aí que em breve tem O Um Anel. Valeu.